Bom, então vamos lá, vamos começar? Quem estiver no meio do caminho vai pegando a gente aí, ó. Então a gente atrasou 16 minutinhos, aí eu vou estender mais um pouquinho aí, tá? Para quem puder, ok? Bom, o nosso tema de hoje, né, são entrevistas virtuais, porque a gente viu que aumentou muito a demanda de entrevistas virtuais, né? A gente já estava fazendo na Focus muita entrevista virtual, principalmente para o interior. Mas aqui para a capital, agora a gente vê que o coronavírus começou a aumentar muito. E muita gente estava perguntando para a gente dicas para fazer entrevista e tal. E aí a gente fez uma enquete, inclusive, no Instagram e pegamos algumas perguntas. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar as 20 que eu selecionei. Eu acho que o nosso tempo vai ser curto. Mas se precisar, a gente faz uma segunda, não tem problema não. Agora nós temos muito tempo para conversar, né? Bom, e o que eu queria começar falando? Que as coisas que a gente vai comentar aqui, o que eu vou falar com vocês aqui, é muita coisa do que eu tenho de experiência, né? Nesses anos aí que eu faço entrevistas. Então vai servir tanto para quem faz a entrevista, para o candidato, como para o entrevistador também, né? Eu acho que são dicas bacanas aí que vai ajudar, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Então vamos lá, vamos começar falando do local, tá? A primeira coisa que você tem que preocupar é com o local, onde é que você vai fazer a entrevista, né? Então, Inês, eu posso fazer em casa? Pode. Posso fazer no meu quarto? Pode. Você só tem que tomar alguns cuidados, né? Então, primeiro deles, para onde que você vai virar a câmera, né? Então, você tem que ver se tem uma parede branca atrás, se tem um quadro bonito, né? Então, eu já fiz diversas entrevistas que as pessoas fazem no quarto e, por exemplo, atrás tem um guarda-roupa com a porta aberta e uma toalha de banho pendurada, né? Não é muito legal, fica meio esquisito, né? Ou tem uma cômoda com as gavetas abertas, então isso não fica legal. Então você tem que procurar. Posso fazer no meu quarto? Pode. Você vai fechar a porta, vai procurar uma parede branca, né? Ou um quadro atrás, alguma coisa legal, para que a pessoa tenha um foco bacana na hora que ela for fazer a entrevista, tá? Outra coisa importante é a iluminação. Eu já fiz entrevista com uma sombra, né? Muitas vezes a pessoa senta no local que ela faz, eu não sei se com a luz atrás ou na luz na frente, que fica pior, mas assim, era só uma sombra que eu via da pessoa. Então eu fui falando com o candidato, não estou conseguindo te enxergar, vai virando, aí a pessoa ia virando, mas você vê que a pessoa não teve nenhuma preparação antes para fazer a entrevista, né? Então prepara, pega a sua câmera, pega o seu celular, pega o notebook, senta e vai verificando, né? Como é que fica melhor, qual o melhor ângulo, se é mais próximo, se é mais longe, né? Então vê como é que você vai ficar. Depois você vai fazer um teste, você pode fazer um vídeo seu para você ver como é que tá o áudio, se a pessoa vai poder te ouvir bem, se ela tá te vendo bem, né? Então, se você gravar um filminho como se você estivesse fazendo uma entrevista, com certeza você vai conseguir verificar como é que a pessoa vai estar te vendo e te ouvindo, tá? Uma outra coisa importante também é onde o celular vai ficar. Se for um notebook ou se for um computador, né, que está fixo, beleza. Mas às vezes você vai fazer entrevista na câmera e você vai ficar segurando a câmera. Aí a pessoa fica falando com você assim, ó, né? Você entrevistando e a pessoa parece que está dentro de um barco, né? Então você tem que arrumar algum local para você deixar o celular, para ele ficar fixo naquele lugar, se for pelo celular, tá? Se for o notebook, se for o computador, também você vai testar antes para ver como é que fica, tá? Então a primeira coisa que me perguntaram é isso, sobre o local, onde podia fazer e tudo mais. Então, qualquer lugar que você queira, você pode fazer, desde que você tome esses cuidados, tá? Uma outra coisa importante é se você tem quem mora com você ou quem vai estar com você em casa na hora da entrevista, tá? Então, se você só mora com adultos, você conversando com os adultos, geralmente adulto entende, né? Você vai falar, olha, eu vou fazer uma entrevista, por favor, não façam barulho, né? Para não ter aquilo da pessoa ir na cozinha, lavar a louça, começar a bater. Se for que nem eu, que bate panela, que bate prato, vai ser uma barulheira danada, né? Então, para que as pessoas saibam que naquele momento você está fazendo uma entrevista para não ter barulho, tá? Muitas vezes tem criança em casa, tem cachorro, né? Então você tem que tomar cuidado também. Como é que você vai fazer entrevista? Onde que essas crianças estarão? Onde que o cachorro tá? É um cachorro que late o tempo todo, né? Então você tem que ter esses cuidados também,
Aí se você vira e fala para mim assim, Inês, na minha casa é impossível, porque na minha casa moro eu, minha mãe, meu pai, eu tenho 2 irmãos, eu tenho minha irmã que eu tenho mais 3 sobrinhos e eu tenho 2 cachorros. Eu vou falar para você que na sua casa vai ser difícil você fazer essa entrevista, né? Realmente você tem que procurar um local mais propício para que você faça essa entrevista, porque vai ficar uma barulheira danada, tá? Então, primeiro ponto, primeira pergunta foi essa do local, ok? Combinado? Agora, outra pergunta. Apresentação. Na Fogos a gente faz várias entrevistas para vários tipos de vaga, né? Então a gente tem um monte de vagas. Então tem vaga para um propagandista de laboratório, que é um tipo de apresentação, é uma maneira que você tem que estar vestido. A gente faz para secretária, para promotor, para recepcionista, para supervisor. Então, para cada vaga tem uma maneira de você se apresentar, ok? Então vamos supor que você vai fazer uma entrevista para propagandista de laboratório. E você sabe que esse laboratório exige que você trabalhe de terno, de gravata, né? Mais formal, ok? O que você vai fazer? Você vai fazer entrevista vestido de acordo com a vaga. Você vai estar mais formal, ok? Agora você vai fazer uma vaga para promotor, para recepcionista, que você pode ir mais informal, tá? Informal você pode ir com uma camiseta, uma camisa polo, um vestido, né? Uma roupa mais informal. Mas não quer dizer que você vai fazer entrevista com blusa de alcinha, né? De short, de bermuda, de camiseta regata, ok? Muitas vezes as pessoas vão fazer entrevista e tá de boné, né? Não é legal se fazer uma entrevista de boné, fica meio esquisito, né? Outra coisa é o cabelo. As mulheres muitas vezes pegam o cabelo, né? Faz aquele. O meu cabelo curtinho não dá para mostrar, mas no cabelo grande enfia o quê? Uma caneta. Aí você vai fazer entrevista com uma caneta no cabelo, né? Não fica bacana também, é muito feio. Então você tem que ter esses cuidados, né? Com a apresentação, tá? Às vezes as mulheres falam assim, mas está muito calor, eu não posso ir com vestido curtinho, não posso ir com vestido de alcinha. Você pode ir do jeito que você quiser, né? Só que você tem que pensar que aquela imagem é que vai ficar. Então é melhor que o entrevistador te veja muito bem arrumado, né? Produzido e tal, do que te ver bem ruinzinho e imaginar como é que você ficaria bem arrumado, tá? Agora, você tem que pensar também que você vai fazer a entrevista e depois no dia a dia você tem que manter aquela aparência, porque muitas vezes a pessoa vai, faz a entrevista, vai toda maquiada, todo arrumadinho, o rapaz faz barba e tal, e depois começa a trabalhar e fica todo desengonçado. Também não pode, né? Então você tem que ir bem arrumado, bem apresentável e se manter aí depois que você conseguir a vaga também, ok? Então a apresentação é super importante também. Quando você fizer o filminho que você for testar, né, para fazer a entrevista, você já coloca uma roupa que você se olhando, né, no vídeo, você vai ver que fica legal, tá? Eu acho que quando a gente tá com uma roupa também que a gente gosta, a segurança da gente é maior, né? Lógico que tem que ser uma roupa bacana, né? Não pode ser aquela roupa de ficar final de semana em casa, né? Então você põe uma roupa que você se sente mais agradável, que você se sente melhor. Isso também vai te ajudar, vai te dar maior segurança. Ok? Combinado? Muito bem. Então vamos agora para uma outra pergunta que me fizeram que eu achei muito engraçado, que eu achei interessante. Eu falo a minha idade? Então, olha só. A idade é uma coisa que você não vai poder esconder, porque uma hora ou o entrevistador vai te perguntar, ou você já colocou no seu currículo, né? Então, de qualquer jeito, você vai ter que falar a sua idade. O que eu acho é que você não deve frisar, nem se você acha que você é muito experiente, né? Nem se você tem pouca experiência, tá? Nenhum dos dois, eu acho que você tem que ter essa preocupação, tá? Então eu penso o seguinte: se você, vamos supor que você está participando de uma seleção, de uma vaga,
e você tem, sei lá, 50 anos, ok? Se a idade for problema, se já tiver no currículo, a pessoa, a empresa não teria te chamado para fazer entrevista. Se ela te chamou, é porque não tem problema na idade, ok? Se você tem pouca idade, se você tem pouca experiência, vamos supor que você tem aí 19 anos, tá? E a empresa te chamou, ela também não achou problema a sua idade, por isso que ela te chamou, ok? Então, às vezes as pessoas me perguntam, você acha que eu devo colocar a idade no currículo? Eu acho que deve pelo seguinte, se você já tem ali a idade, a data do nascimento, o que você achar, né, melhor você colocar, você já queima uma etapa, porque se a pessoa achar que você está muito acima da idade ou muito abaixo da idade, ela nem vai te chamar, nem vai perder tempo de fazer entrevista com você. Porque tem algumas empresas que elas têm até determinada faixa etária que pode ser contratado, né? Mas vai do que você se sentir mais à vontade. Eu colocaria, tá? E na hora que você for se apresentar e falar a sua idade, tem algumas pessoas também que falam assim, eu não vou falar minha idade não, porque você vai achar que eu tenho idade para ser sua avó. Não é um comentário feliz, né? Ou então a pessoa fala assim, você vai achar que eu sou muito novinha, você não vai querer me dar oportunidade. Eu acho que você não tem que fazer esse juízo de valor, sabe? Você não tem que passar isso para o entrevistador. Ele é que vai decidir se você tem ou não a idade que precisa para a vaga, ok? Então, não tenha receio, tá? Pode falar tranquilamente sua idade que não vai ter problema, tá? Então, acho que você deve começar. Geralmente, as empresas pedem para você fazer uma breve apresentação, né? Então, você começaria lá, oi, tudo bem? Meu nome é Inês, eu tenho 35 anos, sou casada, tenho filhos e tal. Então, você vai se apresentando. Eu acho que essa tranquilidade, quando você passa isso para o entrevistador, ele sente que você está à vontade com isso também, tá? E às vezes, vamos supor que mesmo você tendo idade, ele resolveu te entrevistar, né? Ou você sendo muito nova, ou você sendo muito experiente. Muitas vezes na entrevista ele vai gostar de você e vai abrir uma exceção, né? Independente da idade. Mas acho que não tem problema nenhum, você pode colocar isso no currículo e você pode falar. Tá? Sobre a barba, se a barba tem problema, né? Hoje em dia tá muito na moda usar barba, né? Virou uma febre. Hoje você vê muita gente de barba. Eu não tenho nada contra e acho que se a empresa tiver, ela vai te pedir para tirar. Eu lembro que quando eu trabalhei há muitos anos atrás, eu lembro que na empresa que eu trabalhei na Johnson Johnson durante muitos anos, e eu lembro que na época eles não contratavam ninguém que tivesse barba, né? E com o tempo isso foi mudando. Então eu acho que se você tem a barba, gosta da barba, né? E é uma barba bem cuidada, bonitinha. Eu não sou muito amiga daquelas barbas que vem até aqui embaixo, sabe? Tem um nome essa barba, eu esqueci agora como é que chama, que ficou aí muito em moda. Eu não acho a barba legal, mas não acho também que deixaria de contratar um candidato por causa da barba, tá? Eu acho que isso não seria uma característica que me faria deixar de contratar a pessoa por causa disso, tá? Então, não acho que a barba interfira não, tá? Só vai com ela arrumadinha, tá bom? Então, a idade é isso, tá? Fique à vontade, fala da sua idade. Eu acho que o entrevistador já sabe se ele tem um parâmetro de idade ou não. E, às vezes, independente da sua idade, ele acaba te contratando, ok? Muito bem. A outra pergunta foi assim. Se a pessoa tem muita experiência, se ela fala toda a experiência que ela tem, ou se ela tem pouquinha experiência, como é que ela faz também, né? Então, vamos primeiro em quem tem muita experiência, tá? Quando você vai fazer uma entrevista, seja virtual ou pessoal, você já mandou o currículo, né, para o entrevistador, ele já deu uma olhada no seu currículo, ele já viu um pouco das experiências que você tem, e aí então você vai apresentar, você vai falar das suas experiências, certo? Então vamos supor que você já passou por 10 empresas, tá? Quando a gente fala de entrevista virtual, a gente está falando de entrevista pelo WhatsApp, pelo Skype,
por qualquer mídia, né, que a pessoa consiga falar com você, ok? Então, vamos supor que você está participando de uma vaga e você já passou por 10 empresas, combinado? Você não precisa começar falando assim, olha, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, meu primeiro emprego, eu fui um office boy, e aí você vai começar a contar desde a sua primeira, né, empresa. O entrevistador, ele até suspira, né, porque ele fala, nossa, se ela, né, já tem 20 anos de mercado, passou por 10 experiências, se for me contar cada uma delas, olha o tempo que vai demorar essa entrevista, né? Então, o que você vai pegar aquelas que tem a ver com a vaga para a qual você está participando. Então, vamos supor que você está participando de uma vaga para vendas na área de bebidas, ok? E você tem uma experiência na Coca-Cola, você já teve uma experiência na Red Bull e você já teve uma experiência na Ambev, ok? Você vai começar falando com o entrevistador, olha, eu já passei por algumas empresas, mas eu vou falar das 3 que tem mais a ver com a vaga, que são empresas, né, na área de bebida. E aí você fala, trabalhei na Coca-Cola, né, fiz isso, essas eram minhas tarefas lá, minhas atividades e tal. Depois você fala da Red Bull e depois você fala da Ambev, tá? Se o entrevistador te perguntar, mas você só teve essas experiências, ou eu estou vendo aqui que você trabalhou na Lojas Renner, por exemplo, né? E aí você vai falar, né? Ah, não, realmente, eu trabalhei, eu não citei, porque não tinha muito a ver com bebida, né? Mas já trabalhei também na Renner, lá eu fazia isso. E você vai falar um pouquinho dessa empresa também, tá? Então, o entrevistador, ele também vai dando o tom da conversa, né? Ele vai meio que direcionando para aquilo que ele quer saber. Se você tem muita experiência, você não precisa falar de todas elas. Seleciona essas que tenham mais a ver com a vaga, ok? Se ele tiver experiência em alguma outra específica, ele vai te falar. Aí também tem a questão, a gente vai fazer uma live, no final eu vou até falar, a gente vai fazer uma live falando só sobre currículo. Então, muitas vezes você faz o currículo e você não coloca todas as suas experiências, porque você passou por diversas empresas, né? Mas você pode falar, quando você enviar, quando você encaminhar o currículo, né? Você pode também tá comentando, né? Olha, tem outras empresas pelas quais eu já passei, né? Na entrevista, se eu tiver oportunidade, eu posso te apresentar, né? Porque para você fazer um currículo, por exemplo, com 5, 6 páginas, não se usa mais isso hoje, né? Então, você pode pôr as 3 mais importantes ou as 3 que têm a ver com a vaga, tá? Então, isso para quem tem muita experiência, tá? Agora, vamos colocar para quem tem pouca experiência. Então, muitas vezes a pessoa trabalhou numa empresa só. Então, vamos supor que ela vai participar da seleção como promotora, por exemplo, né? E ela teve uma experiência só, trabalhou durante 1 ano em uma empresa só. Olha como é diferente se eu vir e falo assim para você, eu tenho pouca experiência, até hoje eu só tive um trabalho, trabalhei só durante 1 ano na empresa X. Você desvalorizou totalmente aquela experiência que você tinha, né? Na verdade, como é que você deve falar para o entrevistador? Olha, eu já tenho experiência sim, eu já trabalhei numa empresa, aprendi muito, né? Porque eu tinha diversas atividades, funções lá, então aprendi muito sobre a vaga. E nessa empresa foi legal porque eu entrei meio assim como um repositor. Eu não tinha muito o trabalho do promotor, então eu só fazia a reposição. Depois de 2, 3 meses que eu estava lá, eu passei para promotor. E aí então eu comecei a ter um celular, que eu já tinha um aplicativo, que eu tinha que fazer todas as pesquisas de preço. E aí você vai falando da vaga, o que é que você fazia, né? Então, quanto mais você valorizar essa vaga, essa oportunidade que você teve, mais você vai poder se vender para o entrevistador, né? Então, se você tem uma vaga só, você tem uma experiência só, valorize essa experiência, né? Fale tudo que você aprendeu, tudo que você pode fazer naquela experiência.
E vamos supor que você não tem experiência nenhuma, absolutamente nada, né? Mostre para o entrevistador que você é aquela pessoa que ele procura, né? Diga para ele, olha, eu ainda não tenho experiência, eu ainda não trabalhei na área, mas eu sei que o trabalho é esse, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que as atividades são assim, 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 né? Eu tenho uma tia que já trabalhou e ela me conta, ou eu já fui trabalhar com um amigo meu e ajudei ele uma vez a montar um ponto extra, né? Alguma coisa que tenha a ver com a vaga. Então, quanto mais você conseguir mostrar para ele que ele é aquela pessoa que você precisa, a sua pouca experiência ou nenhuma experiência já não ficam tão relevantes assim, né? Então, você tem que saber se vender, você tem que saber falar de você. E pensa sempre o seguinte, sempre tem uma empresa que vai dar a primeira oportunidade para alguém, né? Eu lembro quando eu fui fazer minha primeira entrevista para demonstradora. Nunca tinha trabalhado em nada, né? Não tinha experiência nenhuma. Não tinha tido uma experiência há muito tempo em tesouraria. Mas na vaga, né, para promotor, eu nunca tinha trabalhado. E eu lembro que eu falei pro entrevistador que ele poderia me dar uma oportunidade. Que se ele me desse a oportunidade, ele ia ver a grande profissional que ele estava contratando. Eu acho que eu fui tão convicta, né, e tão segura na maneira de falar que ele realmente me deu a oportunidade, né? Então, vai muito de você também passar para o entrevistador essa segurança, ok? Muito bem. Tem alguma pergunta aqui? Ah, tá. Tem algumas pessoas que perguntaram sobre tatuagem, né? Tem algumas empresas que não contratam. Se você tiver tatuagem aparente, eles não contratam, né? E outras empresas para eles não fazem nenhuma diferença, tá? Então depende muito da empresa. Agora, é claro que se você tem um dragão enorme no braço, ok? E a empresa não aceita pessoa com tatuagem. Geralmente eles vão te perguntar: você tem alguma tatuagem? Você gosta de tatuagem? Né? Já fez alguma e tal? E você tem que ser sincero, não adianta você ir de blusa de manga comprida e falar que não tem, e depois no dia a dia, quando você começar a trabalhar, eles vão ver que você tem e eles vão acabar te mandando embora. Pode até não te falar que é por causa da tatuagem, né? Mas hoje em dia diminuiu bastante isso, viu? É bem menor o número de empresas que tem esse tipo de restrição, tá? Mas, né, se você tiver e for grande, for aparente, você pode falar também, não tem problema nenhum, tá? Muito bem. Uma outra pergunta que me fizeram é: como é que eu posso treinar? Eu digo que você não só pode, como você deve. Todos os treinamentos que a gente tem na Focus, nós damos treinamento de vendas, nós damos treinamento de liderança, como falar em público, atendimento, um tanto de treinamento. Em todos eles tem um tópico que é comum. Em todos eles a gente fala sobre treinar. Então, independente do que você vai fazer na vida, você tem que treinar, né? Porque quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Então, se você faz uma entrevista, né? Se você põe o celular e você vai falando com você mesmo, entendeu? Você vai se entrevistando. Olá, tudo bem? Como que é seu nome? E você vai respondendo. Vai ficar parecendo uma coisa assim meio de doido. Parece que tem um do lado de lá e outro do lado de cá e na verdade é só você. Mas você consegue fazer uma entrevista e consegue se ver falando. Então você começa a ver vícios que você tenha de linguagem. Você começa a observar que muitas vezes você não olha para a pessoa nos olhos, né? Então isso tudo você vai conseguindo corrigir quando você treina. E quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Treinar não quer dizer enganar o entrevistador, porque ninguém consegue enganar o entrevistador, um bom entrevistador, em tudo, ok? E mesmo que você consiga enganar em alguma coisa, depois que ele te contratar, se você não for bem, né? Se você não desempenhar bem a função para a qual ele te contratou, você não dura a experiência, né? Então, não adianta, você tem que ser você realmente, ok? Então, quanto mais treinar, melhor você vai ficar, tá? Então, treine. Se você tiver
marido, namorado, irmão, mãe, seja quem for, e puder fazer a entrevista com você, você pede para fazer por escrito, entendeu? E fala, vai me perguntando algumas coisas, tá? Mas o melhor, principalmente se você for fazer virtual, é você fazer no celular, você com você mesmo, tá? Dá um retorno muito bacana, é muito bom, e você começa a ver que é até legal a gente fazer entrevista assim, você começa a ter algumas ideias e começa a ficar bem mais fácil também, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Então, muito bem. Falamos sobre os treinamentos. Aí tem um ponto que muitas pessoas, na enquete que a gente fez no Instagram, muita gente perguntou, é sobre pontos fortes e pontos fracos, né? Como é que eu faço para falar dos meus pontos fortes e dos meus pontos fracos? E perguntaram também por que o entrevistador pergunta isso, tá? Então, eu vou começar falando por que a gente pergunta isso numa entrevista. Eu vou perguntar isso numa entrevista porque eu quero saber se o seu ponto forte é exatamente aquele ponto forte que eu preciso para a minha vaga. Então, vamos supor que eu vou fazer uma contratação para vendas, ok? E eu pergunto para você, quais são os seus pontos fortes? E você fala assim para mim, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de gente, eu gosto muito de falar, eu sou uma pessoa muito dinâmica nessa área. Então, acho que a interatividade, a facilidade de ter relações, né, construir relações, eu acho que é um ponto forte que eu tenho. Ótimo, vai ser muito bom isso para o entrevistador, né, ouvir que você está falando isso. Mas vamos supor que você diz assim, eu sou uma pessoa muito tímida, eu tenho muita dificuldade em conversar com as pessoas, às vezes até assim, na entrevista, para me ficar olhando para a pessoa, nossa, eu sou muito tímida, para isso aí eu tenho dificuldade. Para uma vaga de vendas, dificilmente ele vai te contratar. Aí você vai falar assim, mas então eu não vou falar isso. Você não vai falar se você não é assim. Até porque se você é assim, você não vai conseguir trabalhar com vendas, né? Se você quer trabalhar com vendas, primeiro você tem que desenvolver esse ponto seu, que é um ponto que você tem que melhorar, ok? Agora, pode ser que eu esteja procurando alguém, pode ser que eu esteja contratando para uma vaga, por exemplo, que a pessoa vai mexer no departamento pessoal. Eu quero uma pessoa que seja mais circunspecta, olha que palavra bonita, uma pessoa que seja mais centrada, uma pessoa que não seja tão extrovertida, porque eu preciso de alguém que tenha foco naquilo que ela está fazendo, que ela não disperse muito, que ela não converse muito. Talvez essa seja exatamente a pessoa que eu procuro. Então, você falar assim, ser dinâmico ou ser tímido é melhor ou é pior? Depende para qual vaga que você está se candidatando, né? Então, vai muito de como que você vai colocar esse ponto positivo e esse ponto negativo, tá? Eu estou contratando uma pessoa para ser vigia noturno. E a pessoa vira e fala para mim, eu tenho muita dificuldade de ficar acordado. Qualquer lugarzinho que eu encosto, eu durmo. Eu nunca vou contratar essa pessoa para ser um vigia. Concorda comigo? Aí você pode falar assim para mim, mas ele não precisa falar que esse é o ponto negativo dele. Não, se não for verdade. Porque se é verdade, na primeira semana que ele trabalhar e eu chegar e ver ele dormindo, ou que eu olhar pelas câmeras e ver ele dormindo, eu vou dispensá-lo. Então, não sou a melhor pessoa para ser um vigia noturno se eu tenho dificuldade de me manter acordado, ok? Bom, então tá, como é que eu faço para falar das minhas qualidades? Como é que eu faço para falar dos meus pontos positivos e negativos? O ideal é que você faça uma lista, né, de todos os pontos, porque a gente fala assim, o ponto positivo é fácil, o negativo que é difícil. Na verdade, os dois são difíceis, né? Porque você falar ponto positivo seu, parece que você está se enaltecendo, né? Parece que você está se achando, mas na verdade, você tem que saber quais são os seus pontos positivos, né? E os seus pontos negativos, você também tem que saber até para poder trabalhar e melhorar esses pontos, tá? Tem um ponto que geralmente
as pessoas falam quando perguntam para a pessoa assim, qual que é seu ponto negativo? Ou qual é o ponto que você tem que melhorar? A pessoa fala, ai, eu sou muito ansiosa. Nossa, eu sou ansiosa demais. Se eu tenho um trabalho para entregar, nossa, eu fico pensando nele, enquanto eu não entrego, eu não fico satisfeita. Isso não é ansiedade, isso é comprometimento, né? Isso é saber que você tem algo para fazer, que você tem que se comprometer e entregar. A pessoa ansiosa demais é aquela pessoa que não consegue entregar um trabalho porque ela fica o tempo todo achando que ele não tá bom e ela tá ansiosa para entregar e ela não consegue pensar, raciocinar direito, né? Isso é ser ansiosa demais. Ou a pessoa que fala também que é perfeccionista demais. A pessoa perfeccionista demais, ela não consegue entregar um trabalho porque ela sempre acha que tem alguma coisa que ela tem que melhorar. Ela sempre acha que aquilo não está bom, que ela podia fazer melhor. Então ela acaba se congelando, ela acaba ficando ali paralisada e não consegue entregar o trabalho, ok? Então a ansiedade e o perfeccionismo nem sempre é um defeito, né? Se a pessoa ela é perfeccionista, mas não a ponto de ficar paralisada, é ótimo que ela seja perfeccionista, né? Que ela busque sempre fazer bem feito, né? Então, eu acho que vai muito da vaga para qual você está se candidatando e daquelas características que você realmente tem e tem que melhorar. Então, vamos supor que você vai trabalhar com vendas e você diga para o entrevistador, eu preciso aprender a ser mais organizado, eu sou um pouco aleatório. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando numa mesa, vai ter muito papel espalhado, né, minhas coisas espalhadas, eu não sou uma pessoa de deixar os papeizinhos tudo arrumadinho, tudo isso, eu preciso ser mais organizado. E o ponto positivo é que eu sou uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de relacionamento, de criar vínculo com as pessoas, de me relacionar. Se esse entrevistador está buscando alguém que tenha muito mais a parte de relacionamento, é muito mais importante do que a parte de organização, você é o candidato que ele está buscando, né? Se esse entrevistador ele está buscando um vendedor que seja hiper super organizado, realmente você não vai ser a pessoa que ele está buscando. Só que não tem como você adivinhar, não é? Então eu sempre digo que o melhor é você ser sincero, né? Falar realmente daquelas qualidades que você tem e que realmente tem, ou daqueles pontos que você tem que melhorar, né? E falar que você sabe, né? Que é um ponto que realmente você tem que melhorar, que você tem que trabalhar, né? Então eu acho que por aí você consegue falar bem do ponto positivo e o ponto negativo, o ponto forte e o ponto fraco, né? Me perguntaram também sobre feedback, com relação ao feedback que você quer saber, Miriam. Você quer saber o quê? Se a pessoa te dá, se a empresa dá feedback. Eu não entendi a sua pergunta, Miriam. Pergunta para mim aí melhor o que você quer saber. Se as empresas, se elas vão te dar feedback, se não vão dar, ou como é que você recebe o feedback, o que você quer saber? Pergunta aí que eu vejo se dá tempo de eu te responder, tá? Muito bem. Depois, esses pontos positivos e os pontos negativos, é legal você fazer uma listinha, né? Geralmente eles pedem 3, né? Me fala 3 pontos positivos e 3 pontos que você tem a melhorar. É melhor você listar isso e já ter eles mais ou menos definidos, para na hora você não ficar assim, ai meu Deus, deixa eu ver, ponto positivo, deixa eu ver, não sei o que eu falo, deixa eu pensar. Não sei. Menino, difícil, né, a gente falar da gente, sabe? Fica aquele vácuo, né, na entrevista, fica aquele momento meio parado. Então é melhor você, né, já listados ali quais são os seus pontos positivos e os pontos negativos, para que você possa, na hora que for perguntado, você saiba responder sem dúvidas, ok? O Douglas está me perguntando aqui quais são as mídias. Quais são as mídias de quê? Pergunta melhor aí para mim. Para mim, não consegui entender sua pergunta, Douglas. Pergunta aí para mim de novo, tá?
Muito bem. Como falo das empresas pelas quais passei e por que saí? As pessoas perguntam isso por quê? Porque muitas vezes você trabalhou numa empresa e a empresa pode ou não ter pago, né, certinho para você, combinou com você uma coisa e fez outra. Você pode não ter se dado bem com o chefe, não gostou do chefe, né? Então, como é que você fala isso numa entrevista? Eu parto do seguinte princípio: a gente nunca deve falar mal da empresa onde a gente trabalhou. Mesmo que você tenha trabalhado um período curto, né? Algum aprendizado você teve naquela empresa. Então, o melhor é que você diga: olha, trabalhei na empresa X, fiquei um período pequeno porque o que a gente tinha combinado, né, acabou que não se concretizou e eu achei melhor buscar uma nova oportunidade, tá? Bom, falou isso. Se o entrevistador não te perguntou mais nada, é porque para ele tá bom já o que você falou, você não precisa mais render o assunto, tá? Se ele te perguntar: ah, mas a empresa não cumpriu com o quê? Então você pode falar: eu tive alguns problemas de pagamento, de datas, né? E isso me atrapalhou um pouquinho. Pronto. Tem gente que vai falar da empresa e fala: não, trabalhei numa empresa, nossa, sem noção. Você tem que ver como é que era. Eles não pagavam em dia, entendeu? Eu queria que eu ficasse até depois do horário. E aí começa a falar mal da empresa, sabe? Isso não é bacana, isso não é legal. Por pior que a empresa tenha sido, algum aprendizado você teve, né? Mesmo que você tenha ficado pouco tempo, você ficou, aprendeu e saiu, ok? E as empresas pelas quais você passou e teve um grande aprendizado, mas você foi dispensado, independente do motivo que tenha sido, você tem que falar: olha, trabalhei na empresa tal, fiquei lá durante 5 anos, né? E depois teve uma redução de quadro, eles reestruturaram a empresa e eu tive que sair. Ou porque eu era o mais novo, ou porque eu era o mais antigo e meu salário era maior, né? Aí depende do porquê que te mandou embora, né? Do porquê que te demitiu. Mas é importante que você passe isso de uma maneira que, primeiro, que seja transparente, né? Que realmente aconteceu. E depois que o entrevistador consiga entender o que aconteceu, né? Por que você passou pela empresa, por que você saiu, o que aconteceu realmente, tá? Às vezes a empresa faliu, a empresa fechou, né? Não tem problema nenhum. Você pode falar: olha, eu trabalhei na empresa durante tantos anos, mas eles tiveram problemas financeiros, a empresa fechou, né? E por isso eu tive que sair, tá? Então você pode falar aí de uma maneira tranquila, tá? A Andressa está me perguntando aqui: se eu estou trabalhando, devo avisar na empresa que estou fazendo entrevista? Aí eu te perguntaria: Andressa, você deve avisar na empresa que você... Vou responder dos dois jeitos, tá? Do que eu entendi. Se você deve falar que você está trabalhando e está fazendo entrevista, né? O porquê, você fala, né? Olha, eu estou trabalhando, atualmente trabalho na empresa tal, mas eu quero, né, ter oportunidade de crescimento. Eu vi pelas características que vocês puseram aqui na vaga que eu vou ter oportunidade, né, de ter um desempenho maior. A empresa onde eu estou hoje, eu estou estagnada, eu não vejo possibilidades de crescimento, né? Então, por isso que eu estou buscando essa oportunidade. E a empresa onde você está trabalhando, se você tiver abertura na sua empresa e puder falar, né, olha, eu pretendo sair da empresa, né, eu estou buscando outra oportunidade. Se é uma empresa que te dá a liberdade de você falar isso, ótimo, né? É bom para você e é bom para empresa também, para que ela saiba que você não está satisfeita. Se ela não tem possibilidades realmente de te dar oportunidade, ela também já vai buscar alguém para colocar no seu lugar na hora que você sair, né? Até você se disponibilizar a treinar alguém enquanto você está buscando uma vaga, também é bacana. Não sei se foi isso que você me perguntou, Andressa, se eu conseguir te responder, tá? Então, Gabriela, quando o problema é sua relação ruim com o chefe, a gente tem que pensar que toda relação ela tem dois lados, né? Existem chefes difíceis, mas existem funcionários também difíceis, né? Então, o melhor é você falar: olha, eu realmente não me adaptei, né, à empresa, à maneira que a empresa, as solicitações que a empresa fazia. Eu não me senti à vontade, né, com as cobranças ou com a maneira com que eu era cobrada. Então, você pode colocar de uma maneira
mais suave, né? Existem chefes, né, líderes que realmente são muito difíceis. Então, por exemplo, se você trabalhava com uma pessoa que gritava, que era grossa, sem educação, né? Você pode falar, eu tive alguns problemas com o chefe com quem eu trabalhava, porque ele era um pouco exaltado, né, na maneira de cobrar. O entrevistador vai entender o que você está falando, né? Você fala, mas e se ele também é um entrevistador, se ele é um empresário assim também, se ele é um chefe bravo que grita, que bate na mesa, você vai querer trabalhar com um chefe assim? Se você quiser, você não fala nada do que você trabalhou e saiu. Mas se você trabalhou com outro e saiu porque a relação era boa, é porque você não quer trabalhar com um chefe assim, né? Acho difícil que alguém queira, né? Então, eu acho que, a princípio, você pode falar, olha, eu saí porque realmente não deu certo, não era o que eu buscava na empresa, e se ele for, né, te questionando mais, você explica melhor, tá? Mas não é legal a gente falar mal nem de empresa, nem de chefe, tá? Quando o entrevistador pergunta sem destruir as qualidades? Não entendi o que você me perguntou. Como falar os defeitos quando o entrevistador pergunta sem destruir as qualidades? Ah, tá. Depois eu tento voltar aí, Ian, falar de novo sobre as qualidades, tá? Aí a outra pergunta que fizeram é: eu devo pesquisar sobre a empresa na internet? E se eu pesquisar, o que eu devo falar? Eu acho que pesquisar na internet, para qualquer vaga, qualquer coisa, na verdade, que você for fazer hoje em dia, você deve pesquisar na internet, né? Você vai num médico, você deve pesquisar sobre o médico. Você vai comprar de uma empresa, você deve pesquisar sobre a empresa, né? Então, se você vai trabalhar numa empresa, você deve pesquisar sobre a empresa, claro, é muito bacana. Agora, você vai pesquisar. Quando você for fazer entrevista, você não precisa falar para o entrevistador tudo que ele já sabe da empresa dele, né? Nossa, eu pesquisei a empresa e fiquei sabendo. Nossa, eu pesquisei sobre a Focus, fiquei sabendo que vocês estão no mercado já há mais de 20 anos, né? Que a Focus fica lá na Cidade Nova, né? Você vai falar coisas que, né, ele já sabe? Não precisa. Agora, é legal você colocar no meio do bate-papo, você falar sobre isso, aí é bacana, né? Então, por exemplo, na hora que ele te pergunta, né, o que te fez, o que te chamou atenção nessa vaga? Você pode falar, né, poxa, eu fiz uma pesquisa aqui sobre a Focus e vi que ela tem 20 anos de mercado, né, e vejo que todo mundo fala muito bem da empresa no Facebook, nas mídias sociais, no Instagram e tal. Eu gosto muito das postagens que vocês fazem, né? Eu vi na internet que vocês têm um canal no YouTube, que vocês fazem vídeo, né? Isso eu achei muito bacana. Pronto, já tá bom. Você também não precisa ficar 2 horas falando tudo que você pesquisou, né? Mas é legal você falar que você pesquisou, né? Que o entrevistador veja que você teve interesse em saber qual é a empresa para onde você está indo, né? Então isso é muito bacana, tá? Pode falar com certeza, tá? A Andressa está me perguntando aqui qual o nível do português, a gramática, né? Se eu devo falar mais formalmente, é sempre primordial. A gente deve evitar gírias, né? Por exemplo, você virar e falar para o entrevistador, né? Pô, velho, vou te ser sincero, viu, velho? Tô achando que esse trabalho que puta vai ser osso, hein? Né? Acho que umas coisas assim não fica legal de você falar, não. Acho que não é bacana, tá? E de novo o que a gente falou, você vai, depende muito da vaga para qual você está fazendo a entrevista, né? Se você vai ser diretor de uma empresa, se você vai ser um gerente, né? Alguém que tenha que ter uma linguagem mais formal no dia a dia, você vai fazer entrevista também com essa linguagem formal, né? Então, eu acho que você sempre deve procurar falar um português correto, mas você também não deve ter uma preocupação excessiva, porque senão você vai ficar engessado, né? Você não vai conseguir fazer entrevista sendo você mesma, né? Eu tô aqui falando com vocês, né? Se eu ficar preocupada, que às vezes eu falo a gente, no final da frase eu falo né,
Se eu ficar toda hora pensando só nisso, eu não consigo falar, né? Ah, eu não posso mexer com a mão. Se eu amarrar minha mão, eu não consigo falar. Minha mão faz parte de mim para me falar, tá? Então, eu acho que você tem que achar o seu jeito de fazer a entrevista, o seu jeito de se apresentar, né? Sendo você mesmo. É claro que se você tem algumas coisas que você sabe que não são bacanas, você vai tentando trabalhar para melhorar, ok? Tem a pergunta aqui da Rossana, se quando o ambiente da empresa que trabalhei era ruim, devo falar? Não. É o que eu falei, a gente nunca deve falar mal da empresa que a gente trabalhou. Principalmente se você trabalhou muito tempo, né? O entrevistador vai falar, nossa, você ficou lá 5 anos trabalhando assim, né? Então não é legal. Eu acho que você só deve falar alguma coisa da empresa se o entrevistador falar que conhece a empresa, que já trabalhou naquela empresa, né? Alguma coisa assim, e te perguntar, né? Olha, muitas pessoas já me falaram que saíram dessa empresa por isso, por isso, por isso. Você saiu por esse motivo também? Né? A empresa estava quebrando, não estava pagando ninguém, por isso os funcionários saíram, né? Aí você pode até falar. Mas falar mal de empresa e de chefe a gente não deve falar. Até porque um dia também você vai ser chefe, você vai ver que é difícil ser chefe, não é fácil não, né? Mas independente disso, acho que você não deve ir por esse caminho de falar mal, tá? Ô, gente, tô vendo nosso tempo aqui, já são 8h03. Estão me perguntando aqui sobre... algumas pessoas estão perguntando aqui sobre os conflitos, né? Que às vezes tem gerente, a minha turminha de promotor, né? As dificuldades que a gente tem, as relações de gerente e promotor. A gente quer fazer uma live falando sobre isso, sobre como fortalecer as relações entre promotores e gerente nas lojas, tá? Deve ser o segundo ou terceiro assunto das lives da gente, tá? Deixa eu ver agora aqui o que eu faço, porque a gente tinha escolhido 20 perguntas, a gente não vai conseguir responder todas. E a próxima live nossa é sobre currículos. Então, talvez a gente faça a live 2, entrevistas virtuais, para responder as outras perguntas que a gente não vai conseguir responder aqui hoje, tá? Mas eu vou escolher mais uma aqui pra gente falar. Nossa, tem tanta coisa importante que eu queria falar. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço para não atropelar o entrevistador? Horário, se a minha sinceridade pode atrapalhar, sobre os meus cursos. Eu vou falar sobre uma coisa que eu acho que é duas coisinhas que eu acho que é bem importante a gente falar, tá? Os outros assuntos a gente faz uma outra live e fala sobre eles. Mas tem 2 assuntos aqui que eu acho que é super importante, que eu vou falar aqui rapidinho. O primeiro é quando no final da entrevista o entrevistador te perguntar assim: tem alguma coisa que você gostaria de colocar ou perguntar? Se tem uma coisa que mata o entrevistador, é a pessoa perguntar assim: eu tenho chance de ser promovido? Ou tem mais alguma coisa que vocês pagam além do que vocês já falaram? São coisas que você... essa não é a oportunidade de você perguntar isso. Se surgiu a oportunidade no meio da entrevista, você perguntou. Se o entrevistador te falou assim, você entendeu o que a gente está oferecendo e tal, você pode repetir para ele, entendi, o salário é tal, a alimentação é tal, eu não vi se tem plano de saúde, vocês oferecem plano de saúde também? Então, você pode até perguntar aí, tá? Mas no final, geralmente, quando o entrevistador fala, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou de perguntar? Esse é o momento de você se vender. Esse é o momento de você falar assim, olha, eu vou ficar muito feliz se eu conseguir essa vaga. Primeiro, porque eu acho que eu tenho tudo a ver com a vaga, sabe? Eu me vejo trabalhando. E eu me vejo fazendo o que realmente a sua empresa acho que espera de mim. Eu acho que você é uma pessoa que vai poder contribuir muito com, vamos supor que eu seja vendedor, né? A vaga seja de vendas. Eu tenho certeza que eu vou poder contribuir muito para você alcançar as metas da sua empresa. Eu tenho certeza que eu vou ser uma pessoa que vou conseguir construir boas relações, e eu acho que isso é muito importante em vendas. Então, assim, eu acho que vocês vão ficar muito satisfeitos se vocês me contratarem. Eu tenho certeza que eu vou entregar tudo aquilo que vocês esperam.
E para mim vai ser um privilégio poder vir e participar da empresa de vocês. Ok? Então, é isso que o entrevistador quer ouvir. Ele quer ouvir que você é comprometido e que você vai entregar aquilo que ele está buscando. Né? Então, eu acho que esse momento é o momento de você se vender. Não é o momento de você perguntar se tem promoção, se tem vale transporte, alimentação. Isso já passou. Esse é o momento de você falar o quanto a empresa vai ganhar te contratando. Ok? E tem mais uma coisa. Estão me falando aqui que a live vai ficar disponível depois para vocês assistirem, tá? Vai pôr no Facebook? Vai pôr no Facebook essa live, então quem quiser retornar, assistir e tal, assiste e passa para mais pessoas, tá? E a outra coisa que eu queria deixar para finalizar, falar para vocês, é que é muito importante quando você for participar de uma entrevista, você saber que você não está pedindo favor, você não está indo de pires na mão, mendigando, pedindo alguma coisa, entendeu? Na verdade, você está indo vender o seu serviço, vender a sua mão de obra. E do outro lado tem alguém que precisa de você. Você tem alguém do outro lado que está precisando te contratar. Então, não vá se sentindo menor, sabe? Se sentindo diminuído, sentindo que você está precisando. E muitas vezes as pessoas, quando o entrevistador fala, tem alguma coisa que você quer falar? Muitas pessoas cometem o erro também de falar assim, olha, eu estou desesperado, eu estou com o cartão vencendo, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho filho, eu estou devendo, então, por favor, eu preciso demais dessa vaga. Isso não é coisa para a gente falar em entrevista, sabe? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo que está indo participar de uma entrevista de emprego está precisando da vaga, né? Preciso do dinheiro, preciso do emprego, preciso do trabalho, tá? Então, não vá com essa sensação de que você está pedindo, de que a empresa, o entrevistador está fazendo um favor. Não está. A empresa precisa do seu trabalho e você precisa do dinheiro da empresa. Então, vocês vão fazer uma troca, né? Então, vá com a convicção de que você tem as qualidades que a empresa precisa, ok? E que você está pronto ali para oferecer o seu trabalho e receber em troca, né, aquilo que a empresa tem para te dar, ok? Vai ser uma troca, não é a favor de nenhum dos lados. Não é favor a empresa te contratar e não é favor você servir, né, dar o seu trabalho para a empresa, porque não é dado, é vendido. Então vai ser uma troca ali, ok? Muito bem. Dá tempo da gente responder mais uma? 5 minutos? Então eu vou falar de uma coisa também que eu acho bacana, para qualquer entrevista, tá? É o horário. Horário, você não deve chegar nem muito antes do horário e nem atrasado, né? Aí você vai falar, mas isso é óbvio. É óbvio, mas às vezes a pessoa chega 1, 2 horas antes da entrevista. Às vezes a gente marca uma entrevista no WhatsApp, por exemplo, eu marco a entrevista 14 horas. Quando é 1 hora da tarde, o candidato fala para mim, Inês, eu estou disponível. 1 hora antes, por mais que eu saiba que eu não estou atrasado, que a entrevista marcada com ele é só para as 14, eu vou ficar com aquilo na cabeça, que tem alguém me esperando, não é? Então, quando você for fazer uma entrevista, agora seja virtual ou seja presencial, chega aí uns 5, 10 minutos antes, não precisa mais do que isso, tá? Entrevista virtual, você marcou 14 horas, 10 para as 2, né? Você dá um toque para a pessoa. Olá, tudo bem? Estou disponível, né? Estou te aguardando, ok? Já estou à sua disposição. Alguma coisa assim já fica de ótimo tamanho, tá? Eu acho que nem muito cedo, nem muito atrasado, né? A pessoa quando chega atrasada também, por mais que você tenha uma justificativa, às vezes não é nem desculpa, né? Às vezes é uma justificativa mesmo. Não fica legal, né? Ah, eu perdi o lugar, ou a minha conexão não estava boa, né? Não fica bom. Então, entrevista virtual, 5, 10 minutinhos antes, é só você falar, olha, estou disponível, ok? Ou estou te aguardando. Fica de ótimo tamanho. Combinado? Muito bem, então nosso tempo acabou, né? Infelizmente. Gostei tanto de falar aqui para vocês. Muito bom. Olha só, deixa eu falar para vocês o seguinte.
Eu queria terminar falando que essa época de coronavírus é uma época difícil. Na verdade, assim, a gente está se reinventando, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Karnal, não sei quem gosta dele, aquele careca, e ele estava falando que tem 3 coisas que movimentam e que mudam o mundo, né? Um é guerra, o outro é tecnologia e a outra são epidemias, pandemias, né? E acho que realmente é um mundo novo que a gente está se reinventando, né? Tanto pessoal como profissionalmente. Então, o que eu acho que vocês devem fazer e o que eu estou fazendo? Buscando oportunidades nisso, sabe? Procurando aprender. Muita gente fala assim, é fácil falar para quem tem dinheiro ficar em casa sem fazer nada e ler, assistir filme. Independente de você tem dinheiro ou não tem dinheiro, você tem que ser criativo. Quantas pessoas que não estão sustentando as famílias fazendo máscara caseira, né? Fazendo máscara em casa de tecido? Quantas pessoas não estão fazendo comida, né? Quantas pessoas não estão trabalhando aí de motoboy, de office boy, de bicicleta boy, não é? Então, a gente tem que se reinventar. Realmente é difícil, não é fácil, né? Mas eu acho que você não pode perder o humor, sabe? Eu acho que ouvir uma música, sei lá o que você gosta, pagode, funk, samba, Roberto Carlos, Jorge Ben, Tim Maia, Maiara e Maraísa, seja o que for, mas escute, ouça, leia coisas que te façam ficar para cima, sabe? A gente não pode ser totalmente desligada do mundo, mas você também não pode ficar só focada no que está acontecendo de ruim, né? Então, busque possibilidades, busque alternativas, tá? Uma das alternativas que a gente encontrou de poder ajudar e poder dar, né, alguma participação aí é fazendo a live. Então, nós vamos fazer live toda terça-feira. A gente está definindo se vai continuar às 19 ou se vai fazer às 20. Nós vamos fazer uma enquete no Instagram, vamos ver o melhor horário para a gente fazer, tá? Mas toda terça-feira a gente vai fazer uma live, tá? Buscando sempre temas, né, que tenham a ver com relações, né? Como é que a gente pode melhorar, tá? Eu acho que nesse momento a gente não pode abrir mão dos objetivos da gente, né? Então, como é que eu posso ir de encontro aos meus objetivos? O que é que eu posso fazer nesse momento que me ajude a alcançar meus objetivos, né? E o que a gente puder fazer aqui, a gente vai fazer. Então, manda pra gente os temas que vocês acham interessantes da gente fazer, desenvolver as lives, tá? A próxima live que a gente vai fazer, terça-feira que vem, nós vamos fazer no Instagram, pra gente ir testando as mídias e ver qual que fica melhor, qual que as pessoas conseguem ter um entendimento melhor, qual que fica com vídeo, com áudio melhor, que as pessoas acessam com mais facilidade. Então, da próxima semana vai ser no Instagram e a gente vai falar sobre currículos, tá bom? Se você tiver pergunta, manda pra gente aí também que a gente tenta colocar na pauta, tá? E nós vamos nos falando, combinado? Quero agradecer muito a vocês por terem ficado comigo essa noite, por termos conversado. Gratidão, gratidão, gratidão.